Olá, alunos. Diante de tanta dificuldade com o processamento do nosso Zoom, resta saber agora, nas próximas aulas, vou ter que ver com o pessoal para modificar esse sistema, porque está caindo todo dia, no mesmo horário, depois recupera, tá? Mas nós não podemos ficar à mercê dessa situação. Então eu vou ter que ver o que nós vamos utilizar. Amanhã vai ser uma pesquisa intensa em relação a isso. Voltando ao nosso assunto, nós vamos trabalhar com as funções e vamos tentar esclarecer bem aquilo que nós tínhamos conversado. Então, eu vou gravar desde o princípio a aula para aqueles que não tiveram contato nenhum durante a semana com esse material, tá? Então, o assunto função, ele é um assunto muito interessante. Ele traz, na verdade, é um assunto extremamente prático e está condicionado à nossa vida do dia a dia. Só que a gente não sabe que a matemática está envolvida em tantas coisas, né? Nós vamos fazer depois, se nós tivéssemos presencial, nós iríamos fazer, e ainda eu espero retornar o quanto antes às aulas presenciais, e espero que o próximo bimestre a gente consiga, acabe tudo isso. Pelo seguinte, nós temos muita coisa boa, muito material rico para mostrar para vocês, que assim fica um pouquinho mais complicado, mas a gente vai fazer da melhor forma possível. Então, quando a gente fala função, nós estamos naquela ideia que no dia a dia é mesmo, a mãe fala para os filhos, eu vivo em função de vocês, né? O marido, o meu salário vai todo em função da família, etc, etc, etc. Então, todos os dados baseados nesses fatos, né? Estar em função de. O que é função? Função existe uma relação entre duas variáveis. Então, a definição de função, até está numa apostila minha, é uma relação entre duas variáveis. Que variáveis, professor? E o que é variável? Então, nós vamos envolver a letra Y e vamos envolver a letra X, tá? E a sentença matemática que nós estamos conversando, que eu falei para vocês, é y igual a ax mais b. Note, a e b são números, nós vamos considerá-los números. E x e y são chamados de variáveis, porque seus valores podem variar. Então, veja que coisa interessante, a variável y e a variável x, numa fórmula de função, elas estão representando alguma coisa. Como eu falei para vocês, se eu vou num posto de gasolina, eu falei nas aulas presenciais que quem vai a um posto de gasolina, chega lá e diz assim, põe 50, põe 30, põe 20, põe 10 de álcool de gasolina, né? E ele mal nós imaginamos que dentro da bomba de gasolina esteja uma fórmula de função do tipo y igual a 3 e... vamos chutar que esteja 3,75, não tenho saído, não tenho ideia de quanto esteja o preço da gasolina, tá? Então, 3,75x, que deu uma baixada, supondo que esteja nisso. Aí, pessoal, o que é y nessa fórmula? É o preço a pagar, tá? Aquilo que eu vou ter que pagar. E o que é x na fórmula? É a quantidade, deixa eu mudar o pincel rapidinho, é a quantidade de litros de combustível. Então, a fórmula fala sozinha. Esse que é o interessante, uma fórmula fala com você. O que ela está te dizendo? A quantidade que você vai pagar está em função do número de litros que você consumir. Cada litro custa R$ 3,75. Quer dizer, você leu essa sentença matemática, né? E nós podemos até, conforme eu já mostrei para vocês, deixa eu só olhar se está tudo ok aqui com a filmagem, nós podemos até criar uma tabelinha para brincar disso. Você pode ter 5 litros que você mandou colocar, 10 litros, 15 litros, vamos começar a falar de litros, depois nós falamos de dinheiro, tá? Então, se você colocar 5 litros no seu tanque de combustível, quanto que você vai pagar? Essa fórmula te ajuda a calcular, tá? É 3,75 vezes 5. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar lá 3,75 vezes 5, que deu R$ 18,75, certo? R$ 18,75. Agora,
eu vou fazer para 10 litros, né? Para calcular os 10 litros. Notem uma coisa interessante, você tem a fórmula e é nela que você, cada vez que quer obter o preço que você vai pagar de acordo com o número de litros, que você vai voltar. É aqui nesse lugar, tá? E essa programação foi feita aqui dentro da bomba de combustível eletronicamente. Essa fórmula está embutida aqui. Cada vez que muda o preço, eles abrem e programam um novo preço dentro da bomba. Vem o técnico e arruma o software que faz essa conversão, né, na bomba de gasolina. Então, veja bem, 10 litros, R$ 37,50. 15 litros, R$ 3,75 vezes 15, R$ 56,25. Então, nós conseguimos obter, gente, essa ideia de função com uma fórmula. Essa fórmula diz uma verdade que existe na vida. O preço de combustíveis é baseado numa equação de função, onde y é a variável dependente, ele fica dependente do valor de x, ele depende da quantidade de x para existir. Você só conseguiu a resposta de y quando você nominou os valores de x, entendem? Então, aqui o x é a variável independente, tá? Então, gostaria que vocês entendessem isso, é uma relação. O que é uma função? Tecnicamente, de uma forma difícil, função é uma relação entre duas grandezas. A grandeza y se relaciona com a grandeza x. Aqui, se você olhar a fórmula de função, ela não tem esse pedacinho, essa fórmula da gasolina especificamente. Ela só é y igual a x. O a vem a ser o 3,75 e o x é variável. Por que variável? Eu falei para vocês, tudo aquilo que pode variar. Então, se não falei, desculpe, posso estar equivocada, aquilo que pode variar. A quantidade de litros que você coloca, ela pode ser de 5, de 10, de 15 litros, pode variar. E você pode ter, então, o valor de y correspondente a cada variação de x, quer dizer, o y também está variando de acordo com o x. Por isso, função é uma relação de dependência entre duas variáveis. As variáveis recebem nomes das coisas. Dinheiro que eu vou pagar no posto de gasolina, quantidade de litros. E isso significa uma coisa muito interessante. São grandezas. Então, x e y, na verdade, eles são grandezas. O que é grandeza, professora? Tudo que você pode medir, né? Você pode medir, você pode comensurar o dinheiro, você pode medir o número de litros. Então, a matemática usa as coisas do dia a dia para se fazer. Nós nem imaginamos o que está embutido por trás da nossa vida. Existe muita matemática por trás de tudo isso, que agora nós vamos conhecer com o curso de administração, de contabilidade, etc. Eu vou mandar esse pedaço de vídeo e já vou fazer a sessão 2, 3, até finalizar o assunto que era proposto para as aulas, tanto de administração como contábeis, que caiu o nosso programa. Bom?